Vamos começar o programa falando que após 3 adiamentos, 3, 1, 2, 3, está acontecendo nesse momento, no Fórum Criminal aqui da capital, o júri popular do filho adotivo, apontado como autor intelectual e do contratante do executor do assassinato do auditor fiscal Paulo Teixeira. Quem está ao vivo comigo é David Martins, ele está lá, Tribunal de Júri da capital, e tem mais informações. Bom dia, David. Oi, Paulo Neto, bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba. Estou aqui no Fórum Criminal, no 2º Tribunal do Júri, onde na manhã de hoje, perto das 9h30, teve início o julgamento do caso Paulo Germano, auditor fiscal, que foi morto durante uma suposta tentativa de assalto. Esse crime que aconteceu no ano de 2019, no mês de julho. Então, quem está sendo julgado aqui hoje? Estão sendo julgados o Paulo Rodrigo, que é o filho adotivo, e também o Carlos Roberto, o irmão Carlos. Segundo o Ministério Público e segundo a investigação, o Paulo Rodrigo seria o mentor do crime e o Carlos Roberto, o irmão Carlos, seria o articulador entre o Paulo Rodrigo e o Diego, que já foi condenado no ano passado a 33 anos e 4 meses de prisão, porque o Diego seria, ou foi condenado, na verdade, como o executor, a pessoa que chegou lá e atirou no Paulo Germano. O que aconteceu aqui hoje? Primeiro, foi ouvido uma das testemunhas, foi ouvido o Manuel Matias, o caseiro da casa. Ele testemunhou o crime, ele estava junto com o Paulo Germano, contou os detalhes de como aconteceu a execução, como o atirador chegou por trás, atirou uma vez, o Paulo Germano caiu, depois se aproximou, atirou outras 2 vezes e ainda deu um chute no Paulo Germano. Foi um depoimento rápido, um depoimento que durou aproximadamente 40 minutos. Na sequência, quem começou a ser ouvida como declarante e não como testemunha foi a Paula, que é filha do Paulo Germano. Por que ela foi ouvida como declarante? Porque ela é filha e tem relação parental com o Paulo Germano. Então ela foi ouvida como declarante. Um depoimento marcado por momentos de emoção. Inclusive, no início da minha participação aqui, foi exatamente no momento em que a sessão ela foi suspensa por 10 minutos, porque ela se emocionou demais, precisou sair, tomar uma água, ser acalmada. Então, a juíza aproveitou e fez uma suspensão de 10 minutos na sessão para que o pessoal vá no banheiro, para que o pessoal possa tomar água e possa também esticar as pernas, vamos dizer isso. Antes de começar o julgamento, eu conversei com a Paula. Ela estava se sentindo aliviada porque finalmente iria acontecer, depois de 3 cancelamentos, o julgamento. E ela estava confiante com o resultado. Vamos ouvir. Finalmente, 4 anos esperando esse grande dia e chegou. A expectativa é que ele saia daqui condenado ao tempo máximo por tudo que ele fez, toda a maldade e destruição. Não só na vida do meu pai, como de toda a família. Como é esse momento para você? Tu consegue descrever em sentimento o que está passando no teu coração, na tua cabeça? É uma mistura de sentimentos, de reviver tudo de novo, de estar do lado da pessoa que destruiu a minha vida, matou o meu pai. Mas também é um sentimento assim, de alívio. Eu vou poder tirar um pouco desse fardo que eu carrego, né? Que é lutar por justiça e saber que eu consegui fazer justiça pelo meu pai. Muito bem, essa foi a fala da Paula antes de começar o julgamento. E depois de alguns minutos ela começou a ser ouvida aqui. Como eu disse, momentos de muita emoção, ela chorou várias vezes durante o depoimento, e uma das falas que chamou a atenção aqui foi no momento em que ela disse que não sentia amor pelo Paulo. Ela, mesmo sem saber que ele não era irmão legítimo dela, dentro do sentimento dela, ela não tinha amor de irmão. Vamos ouvir esse momento. Nunca tive amor de irmão por ele, não. Nunca tive, eu nunca soube explicar isso. Meu pai cobrava muito essa união, mas eu nunca senti. Vocês foram criados juntos? Somos criados juntos. Certo. Ele sempre foi uma pessoa... Mesmo núcleo familiar? Mesmo núcleo. Ele sempre foi uma pessoa que... falsa, mentirosa, onde ele sempre causava conflitos com mentiras entre... Sempre ele se queria sair como bonzinho. E eu sempre fui muito afastada dele, onde meu pai sempre cobrava que tivesse uma aproximação de irmãos.
E eu não sabia que ele era adotado. Para você ver o nível de amor do meu pai, para nunca nem haver essa diferença. Eu vim saber que ele tinha sido adotado após o crime, quando o delegado reuniu minha família e pediu para me contar. Pois é isso, né? Um depoimento forte dessa jovem aí que vem há muito tempo batalhando, pedindo justiça, e esse julgamento finalmente está acontecendo. O que fez a sessão ser interrompida foi uma pergunta do Ministério Público, quando o promotor perguntou como era a questão financeira do Paulo Roberto quando o pai dele ainda era vivo. Ela disse que ele quebrou por várias vezes e que mesmo depois de quebrar, o pai sempre ajudava, que ele tinha amor por ele como o amor de um filho legítimo. Foi nesse momento que ela se emocionou e a sessão ela foi suspensa. Agora, o que está acontecendo é o seguinte: o Ministério Público está fazendo perguntas para a Paula e depois a defesa do Paulo vai ter direito a realizar perguntas para a Paula, que deve voltar para o plenário agora e continuar respondendo as perguntas. Primeiro foi a juíza, que indagou a Paula por cerca de 30 minutos, depois a fala foi para o Ministério Público, o que está acontecendo agora no momento em que a sessão foi interrompida, e o Ministério Público deve continuar fazendo perguntas e depois vai ser a vez da defesa do Paulo realizar perguntas. Então, é um julgamento considerado complicado, de grande repercussão na Paraíba e que deve durar o dia inteiro. É isso, Paulo Neto, eu volto com você. Obrigado, David. Estou até tomando uma água aqui, enquanto você vê aí imagens. À direita, imagens ao vivo. Segundo o Tribunal do Júri aqui da capital. Eu não conheço essa sala, onde funciona o segundo Tribunal do Júri. Me chamou a atenção aqui, eu estava até comentando com a minha equipe, a proximidade, né? Entre os réus, são aqueles dois ali, ó. Um de camisa azul claro e outro de camisa branca. Quem é o nosso cinegrafista, Cristina? Tá lá. Cildo Júnior, focou agora, tá? E essa de preto, ali em segundo plano. Primeiro tem a juíza de frente pra cá e tem uma moça de preto ali, tá vendo? Tem várias pessoas aqui, mas em segundo plano, aquela é a Paula. A filha do seu Paulo Germano, que perdeu a vida por conta de ganância. Morreu, foi assassinado covardemente, sem ter a menor chance de se defender, por conta do filho, que além de ser um irresponsável, tá? De não saber gerir bem os seus negócios, sempre que quebrava era abraçado pelo pai, e o pai tomava para si os prejuízos, queria tudo para ele. Sabe? Ele não conseguia lidar com a frustração de ser um fracassado e partiu para ser um criminoso, para tirar a vida do próprio pai, pagando para que outras pessoas fizessem isso, e ele lá, vendo tudo, porque a tese da acusação é essa. Ele estava no local do crime quando tudo aconteceu. Ele queria que tudo ocorresse da forma com que ele planejou. Por isso que hoje ele está sendo julgado como o mentor intelectual. A pessoa que bolou, que planejou, que teve a ideia, que contratou pessoas para que o pai dele fosse assassinado. Eu não tenho dúvidas que hoje ele vai sair daí condenado. E há muitos anos, viu, de prisão. Há muitos anos. Pode ter certeza disso. Agora, também me chamou a atenção a fala da Paula. Quando ela diz que nunca teve amor de irmão por ele, mesmo sabendo ou achando que ele era filho de sangue, né? Ela só foi saber que esse camarada era adotado depois que aconteceu o crime. Porque o amor do seu Paulo Germano para esse era tão grande. Ele tratava o filho adotivo como tratava a Paula, que ela jamais desconfiou, jamais passou pela cabeça dela que ele não pudesse ser filho de sangue, assim como ela. Mas não. Pelo contrário, mesmo ele tendo recebido todo o amor do pai, mesmo o pai tendo dado o amor maior do mundo para ele, igual que dava filha de sangue, ele planejou tudo isso
e tirou a vida do próprio pai. Ó, eu vou dizer uma coisa a você. Amor de pai e de mãe não tem maior. Primeiro o de mãe, evidentemente. Depois o do pai. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Quando pai e mãe se juntam, se unem, planejam ou não um filho, e esse filho nasce, a gente não escolhe. A gente não escolhe o cabelo do filho, a cor dos olhos, a cor da pele, se ele vai nascer bochechudo ou mais magrinho. Não, a gente não escolhe o sexo. Agora, uma pessoa que se dispõe a adotar uma criança, ela escolhe por aquela criança. Ela escolhe receber aquela criança com aquele cabelinho, com aquele tom de pele, com aqueles olhos puxadinhos ou mais arregalados, sabe? É um amor também incomensurável, tá? Eu espero, Cristina, que ainda hoje, eu sei que durante o programa não vai dar tempo, mas ainda hoje na TV Correio você saiba o resultado desse julgamento com a condenação desses dois, tá?